porque, como de costume, a gente prega seguindo o texto. Meus amados, uma das grandes confusões que nós temos hoje na pregação do Evangelho é não entender o propósito do texto, tá bom? Porque às vezes você encontra uma palavra no Evangelho, num dos Evangelhos, e às vezes você vai encontrar a mesma expressão num outro Evangelho, seja ele sinótico, ou seja no Evangelho de João, ou nas cartas pastorais, e a gente tem uma coisa em mente. Aí nós julgamos que aquilo que está escrito ali reflete exatamente o que foi escrito lá. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque cada autor ele tem um propósito textual. Não dá para você, por exemplo, pegar um bilhete que eu mando para algum de vocês e vocês falarem assim: eu tenho uma intenção com o meu bilhete, eu quero te levar a algum tipo de entendimento através daquilo que eu te escrevi. De repente você pega o meu bilhete e fala: ah, eu interpreto do meu jeito, é isso que o Cleiton quis dizer, é isso que o reverendo quis dizer, vai ser assim. Ué, e a intenção que eu estava querendo colocar no texto serve para quê? Ou até mesmo eu estou dando uma receita de um pão, né, de um pão árabe, e você fala: olha, receita de pão árabe, vou fazer uma cirurgia de abdômen, eu vou usar essa referência aqui para uma cirurgia de um abdômen, vou operar uma apendicite. Gente, isso faz sentido? Parece não fazer sentido, mas quando se trata da Bíblia, as pessoas fazem isso o tempo todo. Ela não distingue o estilo literário, não distingue a proposta do autor, não distingue a mensagem, e com isso ela tenta fazer o autor dizer aquilo que o autor não quis dizer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Parece estranho, mas para começar, o Evangelho de Mateus, eu gostaria de chamar assim o Evangelho de Mateus como o discurso mosaico. Talvez vocês estejam pensando: mas o que isso tem a ver Mateus com Moisés? Essa que é a grande questão. O livro do Evangelho de Mateus, ele tem uma proposta a um público específico. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o Evangelho ele não caiu do céu e foi psicografado. Tipo assim, o Espírito Santo foi falando e as pessoas, como uma amanuense, foi escrevendo, botando a mãozinha assim na testa, estilo alguém que vocês sabem exatamente o que vocês estão pensando aí. Não foi assim que o Evangelho foi. O Evangelho ele foi construído com propostas diferentes. Para vocês terem uma ideia, os Evangelhos, eles são os últimos livros a serem escritos. Ele só perde para o Apocalipse. Mas em termos de idade, todas as cartas paulinas e as cartas pastorais já haviam sido escritas. Logo depois veio o Evangelho. Então, o auditório, as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, que estão agora vendo esse discurso público, eles são já a segunda geração da pregação do Evangelho. Por isso que você vai ver várias notas nos Evangelhos dizendo assim: porque isso significa isso, porque isso aqui em hebraico significa isso. Aí você vai ver essas pequenas notas sempre ali. Por quê? Porque o autor que está ouvindo, ele não está tão familiarizado com aquilo que está sendo dito. Então, o Evangelho, segundo Mateus, ele tem uma proposta de escrever para judeus ortodoxos. E quem é que pode convencer esses homens, a não ser que ele tenha uma voz que ecoa mais forte do que a do evangelista? E qual é a voz mais forte que pode ecoar no coração de um judeu? Moisés. Então, quando você lê o livro de Mateus, você vai perceber que até a divisão do livro ela é feita em 5 partes, para deixar claramente a proposta do Evangelho em dizer que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, é a mesma coisa que a Torá. Então, várias frases que você vai ouvir Cristo dizendo aqui, nesse pequeno capítulo, você vai perceber que são frases que têm uma relação direta com Moisés. Vamos lá, a primeira frase:
Gente, isso é muito fantástico. Olha só a intenção do autor no verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus amados, talvez nós tenhamos agora uma confusãozinha aqui. Por quê? Se você ler a epístola de Tiago, vocês vão lembrar isso, no capítulo 1, no verso 13 e 14, o que você vai ler lá? Está escrito assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Opa, peraí, então devemos ter alguma coisa errada então. Se Deus não tenta ninguém e nem por ele é tentado, o que está acontecendo com Jesus aqui? Sendo que ele está lá sendo tentado, e quem é que conduziu ele no deserto para ser tentado? Você consegue perceber que foi o Espírito. A palavra Espírito está em maiúscula para definir qual é a pneuma, qual é o Espírito que está levando Cristo. E interessante que a palavra aqui conduzido é um eufemismo, tá, irmãos? Porque essa palavra aqui no grego significa equibalo. É a mesma expressão que Jesus usou nesse mesmo evangelho para expulsar os demônios de Gadareno. Que loucura! Então Cristo, ele não só foi induzido a ir para o deserto depois do batismo, ele foi repelido, ele foi meio que jogado lá no deserto. E nesse período ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Quem nós estamos lembrando? Olha só o discurso, olha só a mensagem que está sendo dita aqui. Então olha só, não é que esse texto ele está em contradição com o que Tiago está dizendo. É que na verdade Tiago está dizendo outra coisa. A proposta de Tiago é mostrar que os judeus daquela época, eles pecavam e ele escondia o seu pecado em quem? No diabo. Então a culpa do erro deles não era deles, a culpa era o diabo que o tentou, ou quando não, foi Deus que conduziu eles a serem tentados. E a resposta de Tiago é: não, Deus não tenta ninguém e Ele nem conduz vocês a serem tentados. Vocês são tentados segundo a sua própria natureza. Por que eu estou apontando isso? O Evangelho de hoje, que é pregado na maioria das igrejas, infelizmente, na maior parte da sociedade, ele tem um bode expiatório. Todo o evangélico ou o evangelical brasileiro, ele tem um bode expiatório, e o bode expiatório chama-se diabo. Nunca é porque ele é amoral, nunca é porque ele não vigiou, nunca é porque ele é um mentiroso, nunca é porque ele é um fofoqueiro, é porque o diabo fez isso. Muito fácil. A culpa no final é do diabo. Aí o que eu faço? Eu simplesmente tiro a minha culpa e coloco a culpa no outro. Nada mais comum do que isso hoje. Então, por causa disso, você vê várias aberrações. Quando nós não confessamos as nossas faltas e os nossos pecados, nós empurramos isso para frente ou atribuímos a outras pessoas, isso gera em nós uma falha de caráter, que o próprio Cristo, Ele olha para nós e fala assim: bom, eu não consigo ver a minha imagem em você. Porque reconhecer a sua própria falta, a sua própria culpa, isso é um papel cristão. Um cristão, ele sabe fazer isso, ele sabe recomeçar, porque todo pecado que cometemos a alguém, não é para alguém, mas é com Deus. Nós lemos hoje o salmista falando: contra ti pequei, contra ti somente. Por mais que parecesse que o salmista tinha pecado com Betseba, mas o pecado afrontou o próprio Deus. É lógico que a mulher também, ela foi vítima do pecado dele, mas o que eu estou querendo dizer é que só há vítimas do pecado, não há culpados.
E geralmente a culpa é nossa. E a gente sempre atribui essa culpa ao outro. Então, Tiago estava falando uma coisa e o evangelista de Mateus está dizendo outra coisa. Então, o evangelista de Mateus ele fala que o Cristo ele foi compelido, empurrado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E uma das coisas que eu queria que os irmãos entendessem, e eu vou falar uma frase que arrepia o cabelo de muita gente. Eu vou usar a frase do reformador Lutero, esse trator ambulante da reforma. Ele disse assim: o diabo, ele é o diabo de Deus. Que palavra mais confusa, né? Por que Lutero falava isso? Que o diabo é o diabo de Deus? Porque o diabo, ele tem uma limitação de ação. E qual é a limitação de ação do diabo? É o tamanho da corrente que Deus colocou nele. Se você observar no livro poético de Jó, ele é poético histórico. Ele só é poético, tá, irmãos? É só porque ele é feito em rimas de propósitos. Entendam bem. As pessoas confundem, o livro de Jó é um livro poético, por isso ele não é real. A poesia hebraica, ela rima, mas ela não rima, presta bem atenção, ela não rima palavras, tipo, calor, amor, flor, ele não faz isso. Eles rimam ideias. E a poesia, pela sua métrica, pelo seu estilo, é como se fosse uma construção para ser bonita. Não é o poema como nós conhecemos, não tem nada a ver com a poesia que nós conhecemos, porque geralmente a nossa poesia ela é extremamente emocional e ela fala do coração, mas a literatura rabínica ela tem outra proposta, ela rima ideias para que você grave melhor, ou seja, toda a construção literária é para você decorar. Por isso que você vai ver criança de 12 anos que decorou o Hexateuco, os 6 primeiros livros da Bíblia inteiro. Aí você fala, gente, isso é impossível. Não, é impossível por causa da nossa mente. Mas uma mente rabínica, ela tem esse recurso poético, literal. É como aquelas histórias que nós contamos para as nossas crianças, né? A gente conta a historinha da Rapunzel. Se você fosse escrever um livro desse e pedir uma criança para decorar, ia ser muito difícil. Mas você faz o quê? Você enfeita. E lá vem o cavaleiro branco, e ele vem agora com a sua armadura cintilante, e a criança, os olhos chegam a brilhar. Fala, nossa, olha que lindo. Então ela acaba decorando. Então esse é o tipo de recurso. Então, o diabo é o diabo de Deus. Há uma briga por nossas mentes, e essa briga não é mais manifesta por possessões malignas ou por manifestações apoteóticas. Tudo agora é sutil. Somos convencidos pela sociedade de que a nossa teologia deve se adequar à realidade social e que a Bíblia deve ser atualizada à nossa nova realidade. Surgem especialistas de todos os cantos, brotam assim, Você fala uma frase, surge um especialista de algum lugar. Especialistas esses, meus amados, que nunca se converteram e até mesmo nunca leram as Escrituras. Você já percebeu que não crente tem a mania de ditar como crente deve agir? Gente, eu acho isso impressionante. Vira e mexe, eu encontro alguém que me ensina o que é o Evangelho. E eu fico assim, Jesus amado, aquele tempo todinho que eu perdi no seminário, o que eu fiz com aquilo? Né? A gente aprende grego, hebraico, latim, a gente aprende a ler texto, eu fiz um monte de pós-graduação, aquela coisa toda. Aí você fica imaginando, para que eu fiz isso tudo? Eu devia estar ouvindo a opinião desse rapaz aí. Ele sabe o que é verdade, eu não. Por quê? Porque há uma necessidade hoje de se adequar às verdades que são doloridas para a nossa alma. Mas engraçado, como diziam os antigos, que aquele remédio que amarga, cura. Né? A gente brinca do mertiolate, né? O mundo começou a dar errado quando o mertiolate parou de fluir, né? Porque quando o mertiolate ardia, parece que a sociedade era outra. Gente, isso não é saudosismo, tá? Isso não é saudosismo. É uma aplicação da realidade. Nós temos jovens hoje que acreditam porque sabem mexer no celular, eles são mais inteligentes do que nós.
os antigos. Eles são estúpidos, eles são burros, eles não conseguem lidar com uma questão emocional. Por quê? Porque não foram experimentados nisso, mas se consideram superior. Hoje ele tem as receitas para o mundo, como fazer as coisas, como mudar as coisas. Olha, é só você deixar de comer carne que nós vamos resolver o problema da poluição mundial, porque vai haver uma grande superpopulação. Irmãos, é só você ver os dados. Hoje nós temos mais produção de fralda geriátrica do que fralda para criança. Isso prova que todas as suas teorias estavam erradas. O mundo está morrendo, as crianças estão deixando de nascer. Então você percebe que nós temos que adequar as verdades do Evangelho a uma sociedade totalmente hedonista, totalmente corrompida, e está todo mundo achando normal. Sabe por quê? Porque os profissionais da fé querem likes, querem ser vistos, querem ser adorados de alguma forma. Mas essa não é uma realidade bíblica. A proposta de todo pregador do Evangelho é ser um calo no dedinho mindinho da sociedade. Eu fico rindo quando a igreja fala: aqui nós temos profeta na igreja. Gente, eu tenho uma tendência a rir. Por quê? Porque o profeta é aquele indivíduo que se levanta quando os reis se corromperam, as lideranças se corromperam, o sacerdócio se corrompeu, a sociedade se corrompeu, e resta quem? O profeta. E o profeta é sempre o profeta do óbvio. Ele vem denunciar o pecado, ele vem dizer: isso está errado, mesmo que toda a sociedade está fazendo ao contrário. E o profeta se levanta. Irmãos, o profeta é a pessoa mais incômoda das Escrituras. O profeta precede a queda da sociedade. Toda vez que um profeta se levanta, o mal invade. Foi assim com Naum, Sofonias, Ageu, todos, Abacuque, todos indiscriminadamente. Ele está sempre lembrando só de uma mensagem: lembra Israel de quem é Deus, lembra da lei, porque assim que você esquecer dela, tudo vai ruir. E o que é um pastor, irmãos? O que sou eu como presbítero venho avisar? Eu venho lembrar domingo após domingo, quinta após quinta, das verdades do Senhor. Sabe para quê? Para que nenhum mal invada a tua casa. Então, entenda bem, nós devemos entender que a nossa posição, ela deve atender aquilo que Deus quer, não aquilo que a gente acha. Olha só, irmãos, mais uma vez, nós vamos ler o verso seguinte. Está escrito assim no verso seguinte. Irmãos, eu tenho quase 3 páginas aqui, por isso que eu falei que eu vou tentar agir com um pouco mais de parcimônia, tá? Abram comigo em Oséias capítulo 2, verso 14 a 21. Eu vou ler para os irmãos, tá? É só para que os irmãos acordem aí e fiquem sempre atentos. Olha só, a mensagem escondida atrás desse primeiro versículo, ela é uma citação de Oséias capítulo 2, de 14 a 21. Está escrito assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vocês estão entendendo a similaridade do verso 1 ao que o profeta Oséias está falando? Ele está falando que vai atrair Israel para o deserto, e lá vai falar o coração dela. E lhes darei as suas vinhas dali, ou seja, ele vai abençoar esse povo no deserto, no vale de Jacó, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como num dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de Senhor. E da tua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras dos campos, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco,
a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E conhecerás naquele dia em que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estas atenderão à terra. Ele está falando que no dia que a igreja for convidada a ir para o deserto, ela vai fazer um trato, ela vai tirar da boca a falsa adoração. E no deserto, alguém fará com que a igreja não seja mais serva, ela seja esposa do Senhor. E está escrito aqui, e que o Senhor a conhecerá. A palavra aqui, irmãos, é yadá, do hebraico, significa ter um relacionamento íntimo. É como uma esposa que conhece o seu marido. Esse é o nível de intimidade que o Senhor quer conosco. E para gerar essa intimidade, ele precisou de quê? Fazer uma aliança no deserto. E foi falado no ouvido no deserto. Irmãos, o autor de Mateus, ele está fazendo uma associação de Cristo no deserto com o esposo e a esposa. Por isso que essa citação ela parece um pouco semelhante. Está escrito assim no verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, agora, sabendo que a tentação aqui no deserto não tem nenhuma relação com a tentação do diabo, e sim uma proposta da revelação da palavra de Deus para com o teu povo, nós vamos perceber vários graus de tentações aqui. Tentação essa que o Cristo, como ser humano, o Deus 100% homem e 100% Deus, ele vai viver. Mas Cristo aqui está representando essa igreja de Oséias. Ele está representando esse texto que eu acabei de ler em Oséias capítulo 2. Presta bem atenção. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É uma paráfrase de Moisés, relacionando Jesus à tentação que Moisés teve ao descer do Monte Sinai, e encontrando todo o seu povo pecando, inclusive o seu irmão. A briga agora entre Moisés e o seu povo é teológica. É exatamente o que vai acontecer com Jesus. Presta bem atenção. Olha o discurso do evangelista de Mateus. Ele está aproximando agora Cristo de Moisés. Cristo como a revelação de Deus e Moisés trazendo a revelação de Deus. E quando Cristo vem trazer a revelação de Deus, qual que é o desafio dele? E qual que é o desafio de Moisés? Moisés chegou lá, o que tinha acontecido? Todo mundo lembra. Chegou lá, estava um bezerro e o povo todo mundo em festa, e Arão, o seu sacerdote principal, no meio. Gente, que loucura! Como assim? Meu irmão, um sacerdote, adorando. Irmãos, nós temos que entender que nesse contexto, nessa época, existia dois tipos de adorações. A gente chama de enolatria, tá? E a gente vai chamar de monolatria e enolatria. Nossa, mas é confuso isso. Não, vamos lá. Nessa época, a monolatria significava que você adorava um Deus, mas por algum motivo você mantinha na sua consciência que havia outros, mas você adorava esse Deus, o El, Jeová, Javé, vários nomes que são dados no decorrer do tempo. E a enolatria era o seguinte, era muito comum entre os judeus, principalmente não os judeus que nós conhecemos, os judaítas ou israelitas. E qual era esse tipo de adoração? Eu tenho aqui adoração a Deus Jeová, Ele é o nosso Supremo, Ele é o nosso Deus poderoso. Mas gente, o que tem? Dá uma adoradinha aqui em Baal aqui, não custa nada. Tem uma Será aqui, a gente pega aqui e dá uma adoradinha.
Porque vai, né? Deus não vai se incomodar com esse deusinho pequenininho aqui. A gente sabe que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Ah, mas não custa nada adorar esse aqui. Gente, isso é muito mais comum do que nós pensamos. Uma aplicação teológica para a nossa vida é isso. Nós confessamos publicamente que adoramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas vivemos uma vida de vários tipos de idolatria. Às vezes é idolatria ao próprio corpo, às vezes é idolatria ao próprio trabalho, às vezes é idolatria do próprio filho, às vezes é idolatria da própria mulher ou do próprio homem. Eu não vivo sem esse homem. Oxe, tu nasceu com ele, foi? Tu não vive sem coração, né? Você não vive sem um rim, né? Fica quase difícil. Mas não é isso. Qual que é o problema? O problema não é amar o seu cônjuge ou o seu filho. O problema é você achar que isso é a razão da sua vida. Assim como tem pessoas que acham que o seu trabalho é a razão da sua vida. Não, a razão da sua vida deveria ser Cristo. Pelo menos nós entendemos que esse seria um posicionamento verdadeiramente cristão. Mas nós temos dificuldade com o óbvio. Nós temos dificuldades com o óbvio. Então, quando Moisés desceu, ele descobriu que tinha o que lá, o povo adorando. E quando ele foi perguntar, ele falou: não, mas esse aqui é Jeová. Deixa eu explicar para vocês. Quando fizeram aquela imagem do bezerro, não é que eles estavam adorando o bezerro, é que eles entendiam que Jeová era o bezerro. Então eles adoravam Jeová através da imagem. O pecado não foi fazer a imagem propriamente dito. O problema é que ao focar na imagem, a verdadeira essência de Deus não é adorada. É igual, por exemplo, a igreja assume uma posição escatológica. Às vezes ela assume uma posição soteriológica, ela assume uma posição doutrinária, e essas posições acabam se tornando mais importantes do que o próprio Cristo. Ó, se tu não fizer parte da minha panelinha, tu não é crente. Se você não for reformado confessional, tu não é crente. De onde você está tirando essa loucura? De onde você está tirando essa maluquice? Se você encontrar um crente assírio ortodoxo, você vai falar que ele não é crente? Porque ele não conheceu os 5 solas da reforma protestante? Não conheceu as doutrinas da graça, ou a doutrina calvinista, ou a doutrina arminiana? Eles não são crentes porque eles não cultuam igual a você? Esses homens nem passaram pela reforma. Do jeito que era na era apostólica, eles se mantêm até hoje, os crentes assírios. Provavelmente eles são muito mais crentes que nós, mas chegando lá a gente vai julgá-lo por causa da sua liturgia, a forma que eles oram, a forma que eles cantam, porque a Bíblia deles tem mais livros do que a nossa. Então você vai olhar e vai falar assim: não, eles não são crentes. Mas quem te disse isso? Não faz parte do teu pacotinho eclesiástico? Não é crente? Então parece loucura, mas nós temos as mesmas práticas. Construímos bezerros de ouro, e muitas das vezes a nossa denominação é o bezerro. Nós amamos a nossa igreja em detrimento das Escrituras do que Cristo nos ensinou. Gente, convencionalidade é bom, é saudável, mas ela não é por si só a última coisa. Aquilo que eu falo, né, irmãos? Só porque às vezes as pessoas estão em períodos diferentes do teu. Às vezes você chegou a um entendimento mais conciso das Escrituras, você tem uma amplitude maior. Isso não significa que o outro ou não tenha capacidade ou que ele não entenda do Evangelho. Ele só está em épocas diferentes da sua. É bem provável que Deus possa revelar essas verdades com o passar do tempo, e às vezes ela pode ainda te ultrapassar posteriormente. Então nós temos que entender que cada um tem a sua época de entendimento, e o Senhor ele vai se revelando com o passar do tempo. E olha só, vamos lá. E chegando o tentador, disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Irmãos, provavelmente a mente dos irmãos agora estão pensando que o pão, assim, aquele pãozinho redondinho, o pão francês, né, que a gente come, você olha para o deserto assim, você olha aquele monte de pedra, aí você olha assim: rapaz, não é que parece pão mesmo, né? Amarelinha,
está ali. Se você vê algumas pedras do deserto, ela é bem chatinha, ela parece aqueles pão que a gente chama de pão árabe, né? Umas bolachas redondas. Se você olhar assim nas áreas desérticas, parece caixinha de pão. Você imagina Jesus 40 dias e 40 noites, ele estava no máximo do seu corpo, e ele olhava. Irmãos, eu posso sugerir uma coisa aqui no texto, eu posso sugerir, não vou afirmar, eu posso sugerir, que a tentação partiu de uma coisa tão óbvia, que era o próprio corpo de Cristo pedindo para comer. O que eu estou querendo dizer para os irmãos essa noite? Que a maior parte das nossas tentações, possivelmente, invariavelmente, ela não vem da parte externa, ela vem justamente da nossa necessidade. Por isso que a tentação, ela é humana, ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. E às vezes não é só pelo pecado, às vezes é pela necessidade, irmãos. Você fala, não, eu vou ter que fazer mais um pouco, eu vou ter que trabalhar mais um pouco. E qual é o ser humano que não é tentado quando o seu filho está passando fome e ele não consegue um emprego? O que passa pela cabeça desse homem? Eu vou entrar no supermercado, não vai ter essa não, eu vou roubar. Se eu não consigo, eu vou lá e vou pegar. E você percebe que é uma tentação justificável. Talvez vocês, cada um de nós, encontre uma justificativa para cada ação errada e equivocada das nossas vidas. E o próprio Cristo, ele não usa disso para justificar aquilo que possivelmente está passando na mente dele, ou porque ele está passando por uma necessidade. Amados, deixa eu colocar no coração de vocês, e eu vou deixar isso bem claro no meu coração. Às vezes nós somos tentados segundo as nossas necessidades. Às vezes nós nos encontramos em encruzilhadas que você fala, eu preciso tirar uma vantagem aqui. Ou, eu vou deixar de cumprir as minhas obrigações por causa disso aqui. O que é justificável? Porque se eu fizer, e se eu explicar para qualquer um, ele vai entender. Então, essa subjetividade, sabe? Essa desculpa que nós conseguimos encontrar, nós vamos sempre ser maleável conosco mesmo, irmão. A gente vai ser maleável, nós vamos sempre encontrar uma desculpa para um pecado que nós queremos cometer, e vai ser sempre justificado. Nossa, tu meteu a mão na cara daquele caboclo, né? Mas também, o jeito que ele fez com você, aí você pensa no seu coração, verdade. Mais uma vez eu vou contar essa experiência que eu tive aqui na frente. Fui estacionar o carro e tinha um cara aqui na frente, que eu guardo o carro aqui dentro, do lado aqui da porta aqui da igreja. Fui conversar com o indivíduo, ele estava parado na frente, eu fiz assim, vou entrar aí, nessa garagem. O cara saiu do carro e foi me bater. Eu não entendi absolutamente nada. E ele veio, quase que me arrancou pelo vidro do carro. Falou, o que foi, irmão? Você está fazendo não sei o que, enfim, uma série de conversas. E eu olhei aquilo, e o meu coração encontrou justificativa. E eu pensei assim comigo, bom, eu vou dar uma canelada na perna, vou quebrar o joelho, e vou desmaiar ele só com um jabzinho, não vou nem bater muito para não alejar. Afinal de contas, né, velho? Soltador, isso, aquilo, coisa rapidinho. Ó, não vou dar nem tempo dele respirar. É uma justificação plausível? Sim. O homem quase me tirou dentro do carro para me bater. Aí eu saí, eu pensei no meu coração, mas Senhor, isso está estranho demais, assim, desse jeito. E quando eu levantei do carro para me proteger do homem, eu ia andando e ele ia atrás de mim. Eu fui dando volta no carro e aquele homem gritando atrás de mim, me convidando para brigar, até que um momento eu virei para ele e falei assim, meu irmão, isso não é normal, não tem lógica o que você está fazendo.
Você está querendo brigar comigo? Me conta, cara, qual é o seu problema? Há alguma coisa de errado com você e não é comigo. E esse homem desabou a chorar diante de mim. Ele não é mesmo. Meu irmão morreu, eu estou em depressão, tem mais de 20 dias e tal. Eu falei, agora entendi. O que eu estou tentando dizer é que assim como esse homem, ele buscava justificativa para acalmar a dor do coração dele, e ele queria encontrar uma dor maior do que a dor que ele estava sentindo. Mas na verdade ele não precisava de uma dor maior, ele precisava só aliviar a dor. Irmãos, uma inflamação, às vezes é necessário fazer um furinho, dói rapidinho, mas logo depois que essa infecção sai, a dor é aliviada. Então Jesus, ele preferiu sentir esse momento de dor a ceder à justificativa de mostrar toda a sua potencialidade em transformar a pedra em pão. Assim como eu poderia me justificar e meter a mão no candango. É fácil para mim, 2 minutinhos, não ia me custar nada, ia aliviar o estresse, não tinha feito nenhuma luvinha essa semana. Mas essa não é a proposta. Não é o que você pode fazer, mas é o que você deve fazer. Então ser cristão exige mais de uma análise interna do que das possibilidades externas. Nós temos que avaliar o tempo todo a nossa vida. Então olha só, entenda bem. E ele chegou e disse: olha só, vocês viram a sutileza nisso? Ser tentado por suas potencialidades, agir à parte de Deus, sendo como Deus. Eu já vi isso em algum lugar. Esse lugar chama-se Éden. Eu já vi isso em algum lugar. Você ser tentado e ceder. E qual é o resultado? Queda. Não há outro resultado. Verso 4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês sabem que essa resposta aqui está em Deuteronômio, né? Vocês estão entendendo que o autor está querendo apresentar Cristo como Moisés que estabelece lei. E a palavra Deuteronômio é restabelecimento da lei. Ele falou assim: eu entendo que eu sou capaz, eu sei o que eu posso fazer, mas está escrito: não é só da minha vontade que vive o homem, mas é a vontade que sai da boca de Deus. Então nós temos todo dia esse convite: ou você cede à sua vontade, ou você cede aquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, é um desafio contínuo. Eu não estou dizendo que é fácil, tá bom? Eu estou dizendo para os irmãos que é muito difícil. Mas esse é o convite do Evangelho. Não há facilidades para o convite do Evangelho. Jesus, ele foi bem sutil quando ele disse: aquele que lança a mão do arado e bota a mão e olha para trás, ele não é apto para a obra. Então há uma dificuldade. E quando aqueles que disseram: não, deixa que eu vou lá em casa, que eu vou enterrar os meus pais, eu vou fazer isso, eu vou falar: não, você não entendeu. Evangelho é deixar que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E quando ele fala assim: não, mas Senhor, peraí, se eu seguir o Evangelho, eu vou criar inimizade, eu vou criar alguma coisa. Aí o Cristo, com todo o teu amor, com toda a tua paciência, ele diz: eu vim para trazer guerra, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer divisão entre filho e mãe, né? Pai e filho, vizinho. Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Engraçado que essa palavra espada não é a palavra rutfaia em grego, que significa espada de guerra, mas é um cutelinho que se usa para fazer o sacrifício sacerdotal. Ele está querendo dizer que o sacrifício é em prol do Deus. A espada que ele está dividindo aqui é no sentido sacrificial, aquele que se entrega à vida como sacerdote. Você, homem, você tem a primazia do sacerdócio. É você que conduz o seu cônjuge, a sua esposa, o seu namorado, seja lá o que for a adoração. Não é o contrário.
Por quê? Porque esse papel foi específico dado a ti. Eu não estou falando de autoridade de subjugar, eu estou falando da autoridade de proteger, guardar, cercar, instruir, providenciar e amar com a sua própria vida. Se a gente fala que o peso da mulher da submissão é grande, você não entendeu nada, é porque você não leu a Bíblia. Porque a proposta de Cristo para o homem é muito pior. Você tem que amar, você tem que não só amar, você tem que propor para ela, você tem que cuidar dela e lembre-se, até a sua morte. Você tem que dar vida por ela, assim como Cristo fez para a igreja. Eu queria ser mulher nessa hora. Gente, aí é peso demais. Então, olha só, essa é a proposta. É uma proposta estranha. Mas em Deuteronômio está escrito isso. Que qual é o nosso papel? É esse papel, irmãos. O nosso papel está em Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler, olha só o que está escrito. Eu gosto de ler o texto inteiro. Por quê? Porque a proposta do evangelista é trazer à memória aquilo que já está na memória do povo. Lembra? Ele está falando para judeu que uma criança de 12 anos já tinha esse livro todo gravado na cabeça. Ele fez essa pessoa lembrar. Ele fez um recurso mnemônico. Ele criou uma ponte. E o que está escrito? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais, vos multipliqueis e entrais e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vocês entenderam qual a ponte que o evangelista estava fazendo? E essa palavra aqui significa provação. Então eu substituiria a primeira palavra, em que Cristo ele não foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para ser provado, para que através da aprovação de Cristo também nós fôssemos provados. O engraçado é que o Senhor quer que nós passemos por esse período de provação, não é para mostrar para Ele se nós somos dele ou não, porque Ele já sabe disso, mas para bem da verdade, Ele quer mostrar para você a realidade, se você é dele ou não. Existe uma igreja no Brasil iludida, que domingo após domingo ela vem, ela oferta, ela canta, ela ora, ela faz tudo, mas ela é iludida, porque ela não passa por uma aprovação, porque se passar ela cai. Por quê? Porque ela não ama Deus. Ela ama Deus só quando Deus dá tudo para ela. A partir do momento que Deus se nega a ser serviçal dela, ela abandona Cristo e o Evangelho. Que verdade dura. Mas essa é a realidade do evangelicalismo brasileiro. Achamos que Cristo é o nosso chapa, o nosso mordomo, o nosso brother. Ai, me arruma 5 aí, me arruma 15, 50 para me comprar um negócio ali. Aí quando ele não dá, você fica todo chateadinho. Poxa, não quebrou o galho. Não é isso. O Evangelho não se trata disso. Se trata de um relacionamento com Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo a vaidade religiosa. A vaidade religiosa. Não basta a gente viver uma ilusão espiritual. Ainda tem também essa questão, a vaidade religiosa. O quanto nós somos vaidosos. Pegou-se Cristo e colocou em cima do pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito.
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Gente, Salmo 91 que o diabo está citando. Ele está citando o Salmo 91. E você não, crente que não lê Bíblia, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semear. Você acha que você vai vencer o diabo só abrindo a sua Bíblia no Salmo 91, deixando ela aberta, empoeirada na sua igreja? Deixa eu te falar, ou na sua casa, deixa eu te falar. O diabo sabe de qual é salteado esse texto. A pergunta é: você sabe o que ele significa? A autoridade de Deus não só está no que está escrito, mas vivenciar o que está escrito. O Evangelho não é uma muleta, nem psicológica e nem um patuá espiritual. Deixa eu botar esse salmo aqui dobradinho, pendurado no meu cordão, que nenhum mal me atingirá. Você vai tropeçar, vai cair, vai quebrar a cara, ainda vai se decepcionar com Deus que não te prometeu nada disso. Essa é a realidade do evangelicalismo brasileiro. Vive num cristianismo esotérico, vivendo na farsa de estar no topo da religião, rogando para si a autoridade de profeta, o cara que unge, o cara que ora, o que faz isso, que faz aquilo, enfim. Seja o cara do chapelão, seja o cara que usa aquelas roupas estranhas, seja aquela mulher que tem uma adaga na mão e se diz ser a, sei lá o que, do sol, é uma apostola, né? Aí você percebe todas essas aberrações. Por quê? Porque não lê as Escrituras, não medita sobre ela, não entende o propósito do Evangelho. E são pessoas frágeis, emocionalmente, espiritualmente. Cristo nos convidou para ser fortes, e diante da tentação de se exaltar como a última bolachinha ou a última Coca-Cola no deserto, você perceber que você só não está na posição que você está, porque Deus tem te sustentado. Aí, Salmo 91 está escrito assim, eu gosto de ler ele todo aqui, 91, verso 11 e verso 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Irmãos, a sutileza da pregação do Evangelho distorcido. O diabo ele usou metade do Evangelho para te enganar. Ele não lê tudo, ele só pega as partes que lhe convêm. Eu canso de ver igrejas dizendo que somos mais que vencedores, somos mais que vencedores. Irmão, você é mais que vencedor, irmão. Você já leu desse texto de Filipenses, o verso 12? Em tudo e em todas as coisas eu fui experimentado, a ter abastança quanto a ter nada, quanto a ter tudo e quanto a padecer necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ué, será que nós estamos lendo o texto errado? Não. Essas pessoas fazem como o diabo, usam a exegese demoníaca. Ela te ensina a metade do caminho. É uma ponte que está cortada pela metade, ela te induz à queda. Uma igreja que prega meia verdade, ela é uma igreja que te conduz inteiro para o inferno. Ele quer te deixar confortável para você ir para o inferno, confortávelzinho. E essa não é a proposta. E foi feita essa proposta para Cristo. Não vai dar certo, né? Verso 7: disse-lhes também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Engraçado que a palavra tentar aqui, ela tem essa conotação que eu acho muito bonitinha. Você sabe qual é a conotação que está aqui? É quando a criança ela tenta empurrar um pouquinho mais a ordem do pai. Não faz isso. Aí ela fala assim: bom, eu não quero você lá na rua. Na minha época era assim. Aí o que a gente fazia? Ia até a calçada. Eu não estou na rua, mas os pais disseram que era para estar dentro de casa, entendeu? Era isso que os pais queriam dizer. Mas ela sabia que os pais queriam dizer: não sai de casa, não quero você com o pé na rua. Aí o que ela faz? Ela abre a porta, olha para um lado para o outro. Eu estou em casa. Aí passa do portão: eu não estou na rua, eu estou na calçada. Aí ali começa a brincar na calçada, quando vê, está na rua. Aí quando o pai
chega, não acredita no que está vendo. Eu deixei bem claro que era para ela não sair de casa. Ela não só saiu de casa, ela testou primeiro a calçada, e sabendo que a calçada estava confortável, ela foi para a rua. É isso que nós fazemos o tempo todo. Nós estamos tão confortáveis e a gente fica tentando Deus. Deus fala, não faz, porque esse negócio não vai dar certo. Você vai, só um pouquinho, só um pouquinho. Quando vê, na cabeça. Oh meu Deus, o que eu fiz? Rapaz, o que você não fez? Eu disse uma coisa e você tentou alargar a lei o máximo que você pôde. Então nós vivemos uma vida de cristãos assim. Ele vive tentando achar brecha na lei. Eu chamo de advogado evangélico, né? Porque ele tenta achar brecha na lei para ir fazendo tudo que ele quer fazer e se justificar através da lei. A gente vê um monte de evangélico. Não, eu faço isso porque está escrito na palavra de Deus isso, mas é só metade da verdade. E ele fica tentando Deus o tempo todo. Esse é o grande problema, meus amados. Olha só, aqui percebemos a temática principal do texto. Não viva no limite da obediência e a desobediência. Ser medíocre não é a marca de um verdadeiro cristão. Vamos lá. Medíocre não é uma ofensa, tá, irmãos? Vamos estudar a etimologia da palavra. Medíocre é aquele que está na média. Você já viu aquele conselho budista? Aquele conselho da maioria das pessoas? Não, ó, tenta arrumar equilíbrio aí, tá? Fica aqui, ali. Isso é ser medíocre. Cristo não nos chamou para sermos medíocres na fé. Porque fazer só o que Ele manda é ser medíocre. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalho com pessoas trabalham para mim. Eu digo para ela, cava, e ela cava. Eu digo quebra, e ela quebra. Eu digo tapa, e ela tapa. No final da tarde eu vou dizer, parabéns, você fez o que eu te pedi. Você não vai fazer isso. Quando que você vai dar parabéns para essa pessoa? Se ela foi além. Ser medíocre é estar na média, fazer exatamente aquilo que foi mandado fazer. Mas um cristão de verdade, ele não vive na mediocridade. Ele quer sempre estar um passo além. Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Qual de vós, Cristo falando, tá? Não sou eu, vocês me perdoam, vocês desculpam. Se quiser discutir com Cristo depois, fique à vontade, dá para fazer isso. Lucas 17, do verso 7 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-te a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças a tal servo, porque ele fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. A gente perdeu isso de vista. Não, vou domingo de manhã, domingo à noite na igreja e malemar. Tá bom. Boto minha roupinha de crente no final de semana, boto um glória a Deus e uma aleluia, eu vou lá dar uma louvada mais ou menos, mostro a minha espiritualidade, vou para casa, tiro minha roupinha de crente e vivo como se nunca tivesse convertido. Uma vida daquele jeito, que só Jesus sabe. Há uma dicotomia, né? Eles dividem a vida aqui na igreja e a vida lá fora. Mas como pode ser isso? Como pode ser isso? É uma pergunta, tá? É uma questão retórica. Como pode ser isso? Nem vou explicar, porque senão sabe como é que é, né? A questão não é o quanto você fez, é o quanto excedemos a nossa limitação em relação à obediência a Deus. Verso 8. Novamente, o transportou de água a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Agora ele bateu no meio.
O diabo mexeu com aquilo que mais nos agrada, chama-se vaidade. Irmãos, se tem uma coisa que crente é vaidoso, talvez as pessoas estão achando que é a vaidade, né, de se pintar. Não, mulherada, fique à vontade, fiquem cada vez mais bonitas com seus cônjuges, fiquem bonitas, fiquem apresentáveis. É isso mesmo, é assim que tem que ser mesmo, tá? Puxa, Jesus agradece, tá? E os maridos também. Puxa, pode caprichar que a gente não liga não. A vaidade aqui, ela tem um tom jocoso. Por quê? Porque ela mostra que a pessoa quer estar além do que Deus propõe. Porque toda vaidade é idolatria. Toda vaidade é idolatria. Quando você é ofendido e você não suporta a ofensa, não é necessariamente porque a pessoa te ofendeu, é porque você é vaidoso. Vou baixar a bola para esse cara, não está pensando o quê? Muitas brigas poderiam ter sido evitadas se nós não fôssemos tão vaidosos. Muitas discussões com o cônjuge, com o filho, com a filha e vice-versa poderiam não ter acontecido se nós não fôssemos tão vaidosos. Nós não queremos perder de forma nenhuma. Eu falo porque eu também sofro desse mesmo mal, tá, irmãos? Isso serve para mim, tá? Isso não é exclusividade de vocês, não. Eu pego igualzinho os irmãos nessas partes também. Então a nossa vaidade é que nos impede de sermos aquilo que deveríamos ser, de exceder aquilo que a gente chama de ser cristão. Não é só cumprir a palavra propriamente dito, mas sim também ter a percepção de quão vaidoso nós somos. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deixa eu te falar uma coisa: ceder à vaidade é adorar o diabo. Vocês não perceberam isso no texto, né? Ceder à vaidade é adorar o diabo. Toda vez que nós adoramos a nós mesmos, nós somos vaidosos, construímos um ídolo segundo a nossa própria imagem, segundo a nossa própria semelhança, e adoramos esse Deus que criamos. Loucura, né? Aí a gente fala que o idólatra é o católico, né? Que se ajoelha diante de uma imagem. Gente, lê do engano. Nós fazemos isso o tempo todo. Toda vez que somos confrontados e a gente não para analisar. Toda vez que nós temos uma palavra mais dura, mais grossa, e alguém fala: nossa, não precisava de tudo isso, e você fala: precisava sim. Pronto, está aí seu ídolo. Você se exalta, você se coloca acima da outra pessoa. O próprio Cristo disse que aquele que quer ser o maior, seja o primeiro menor. Aquele que... Você entende a questão? É muito controverso. Cristo, ele prioriza o menor em detrimento do maior. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Você quer ser o maior? Sirva o menor. Você quer ser menor? Sirva o maior. É uma loucura, mas essa é a proposta do Evangelho. Enxerguemos essa realidade. E para encerrar, meus amados irmãos, para encerrar, vou ler o verso 10. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, só a Ele servirás. Servir a sua vaidade é servir a Satanás. Só existe uma forma de você tirar todas essas coisas da sua vida. Satanás, você não precisa expulsar ele. Sai em nome de Jesus, não é assim que ele sai. Você vai ver direitinho como é que sai. Não sendo vaidoso, obedecendo a palavra, excedendo aquilo que é considerado como um crente mediano. É não idolatrar a si mesmo, e é ser humilde, atendendo à vontade de Deus. Isso sim é expulsar demônio. Você não precisa fazer aquele mundaréu de coisa. Fazendo isso, o próprio diabo vai fugir de você. Amém? Irmãos, fiquem de pé. E para finalizar, percebam que tão rápido deixamos nossa idolatria, o Senhor vem e nos serve. Porque o verso 11 está escrito assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós verdadeiramente seremos servidos por Deus se nós passarmos por todo esse processo. Nesse momento, então, nós vamos orar a Deus
e agradecer a Deus esta noite pela mensagem, e que tão rapidamente essa mensagem seja pregada, ela fique em suas mentes e em seus corações e os alimente durante toda a semana. Amém? Pai Santo, Pai Bendito, entregamos diante de Ti, Senhor, essa ministração. Pai, como representante da Tua igreja, Senhor Jesus, eu peço que o Deus Espírito Santo tome conta de cada um que aqui está, e que essas palavras ditas aqui fiquem fixadas em suas mentes, e que ela traga um renovo comportamental, e que suas vidas sejam direcionadas pela Tua palavra, que nós saiamos da média, Pai, e prossigamos a cada dia para evoluir no Seu Evangelho e na Tua verdade. Peço que o Senhor despeça em paz, dê-lhes uma semana abençoada, cheia de graça, de amor, proteja-os de todo o mal, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que são contra os Teus filhos, guarde-os, proteja-os e os abençoe. Tudo isso nós falamos no nome do nosso Senhor e amado Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti se levanta e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos: Amém. Encerrado o culto solene.